E aí, galera do Me Salva, dando continuidade então ao nosso módulo de fisiologia e também às nossas aulas de sistema respiratório dos seres humanos, a gente vai então continuar falando de como o ar se comporta dentro do nosso corpo. E nessa aula a gente vai falar então o que vai acontecer com o ar dentro dos pulmões. Lembrando que a gente já falou então o que acontece com o ar dentro das cavidades nasais, da faringe, da laringe e da traqueia. Então, lembrando que os pulmões nos seres humanos são pulmões alveolares. E esses pulmões, então, eles vão estar protegidos, eles vão estar dentro de uma caixa torácica. Essa caixa torácica, ela vai ser composta, então, por um músculo muito importante para a nossa respiração, que é o diafragma. Aqui o diafragma. Também vai ser composta pelas costelas e pelos músculos intercostais. Então, aqui a gente tem uma outra vista, né? Aqui a gente vai ter as costelas e os músculos intercostais. E essa cavidade torácica, opa, eu esqueci o acento aqui, ó, torácica. Essa cavidade torácica também vai ser formada, obviamente, pelos pulmões. Então, os pulmões, eles vão ter duas pleuras. Uma pleura interna, que vai ser essa aqui, que está em preto aqui no nosso desenho, que vai ser uma pleura visceral. Essa pleura visceral, ela vai proteger, então, o pulmão internamente aqui. Na verdade, o pulmão externamente, né? Aqui nesse risquinho que está em preto. E uma outra pleura, que vai ser essa que está em azul, que vai ser uma pleura parietal, que vai então proteger o interior da cavidade torácica. Então a gente vai ter aqui as costelas, a pleura parietal, a pleura visceral e o pulmão com seus brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. E aqui nos alvéolos pulmonares, então, é que a gente vai ter as trocas gasosas. E os pulmões nos seres humanos, eles são sempre pares. Então, a gente tem sempre dois pulmões. Então, a gente tem um pulmão direito e um pulmão esquerdo. E eles se diferenciam, então, na quantidade de lobos. Então, o pulmão direito vão ter 3 lobos, enquanto que o pulmão esquerdo, ele vai ter 2 lobos pulmonares. E o pulmão esquerdo, ele vai ser menor do que o pulmão direito. O pulmão direito vai ser maior. E essa diferença de tamanho é devido, então, à organização anatômica do nosso corpo. Aqui nessa cavidade, a gente vai encontrar o nosso coração. E o nosso coração, ele está localizado centralmente no nosso corpo, mas a parte posterior dele, então, é levemente dobrada para a esquerda. Por isso, então, que o nosso pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito. E nos alvéolos pulmonares, então, nessas bolinhas pretas aqui, é onde vai ocorrer a hematose, as trocas gasosas. Então, vamos ver como ocorre essa hematose. Então, vamos começar falando da hematose. Vamos focar aqui no oxigênio. O que acontece com o oxigênio? Então, o ar vai ser inalado e vai chegar nos alvéolos pulmonares. Então, aqui nos alvéolos pulmonares, a gente vai ter uma alta concentração de oxigênio. E, como a gente já falou na nossa primeira aula, há uma grande associação entre o sistema respiratório e circulatório. Então, o nosso capilar sanguíneo vai estar passando aqui pelo alvéolo. E nesse capilar sanguíneo, a gente vai ter uma célula muito importante. Essa célula é a hemácia. E dentro dessa hemácia, a gente vai ter uma proteína chamada hemoglobina, que aqui a gente vai tratar como HB. Então, o oxigênio que vai estar em alta concentração aqui no alvéolo pulmonar e baixa concentração no interior do capilar sanguíneo, vai passar aqui para o capilar sanguíneo e vai ser capturado pela hemácia. E aqui na nossa hemoglobina, então nossa hemoglobina, a gente tem um grupamento muito importante dentro dela, que é o grupo M. E dentro desse grupo M, a gente vai ter então um átomo de ferro.
E é esse átomo de ferro que vai se ligar ao oxigênio. Então, o oxigênio ele vai entrar na corrente sanguínea, vai ser capturado pela hemácia, que dentro tem uma proteína chamada hemoglobina, e dentro dessa hemoglobina existe o grupo M, que possui um ferro. E esse ferro, então, vai ser ligado ao oxigênio. E quando existe essa ligação, a gente tem, então, uma oxihemoglobina. E essa oxihemoglobina, a ligação entre o ferro e o oxigênio é muito instável. E ser instável é muito bom. Por quê? Porque essa hemácia, então, ela vai percorrer aqui o nosso vaso sanguíneo com o oxigênio dentro. E ao encontrar, então, os tecidos, né, as células dos tecidos, a gente vai ter dentro da célula desse tecido uma alta concentração de CO2 e uma baixa concentração de oxigênio. E o oxigênio, então, vai entrar por difusão. E ele só vai conseguir entrar porque ele vai ser liberado pelo ferro, já que essa ligação é instável. Então, o oxigênio ele vai entrar aqui na célula e vai fazer parte da respiração celular. E nessa respiração celular, então, a gente sabe que tem como produto, né, um dos produtos, junto com o ATP, é o gás carbônico. Então, vamos ver o que acontece com o gás carbônico. O gás carbônico, então, através da respiração celular, vai estar em alta concentração aqui dentro das células. E nos nossos capilares vai estar aqui a nossa hemácia, que vai estar percorrendo esses capilares. E essa hemácia, então, por difusão, vai liberar o oxigênio aqui para dentro e o gás carbônico, por difusão, vai sair, então, das células dos tecidos. E dentro dessa hemácia, vamos desenhar aqui a nossa hemácia, vai ocorrer, então, uma reação. Lembrando que, diferente do oxigênio, o gás carbônico ele tem 3 vias de transporte no nosso sistema circulatório. Ele pode ser dissolvido no plasma, né? Pode circular dissolvido no plasma. Ele pode ser transportado através de um grupo amina que existe dentro das nossas hemácias. E ele pode também ser transportado através da forma de um íon bicarbonato. E assim, o bicarbonato, então, ele é a maior porcentagem de transporte do CO2 é feita através desse íon bicarbonato. Então, 70% do transporte desse gás é feito através do formato desse íon. Então, é ele que a gente vai, então, estudar aqui nessa hematose focada no CO2. E esse íon bicarbonato, então, vamos ver o que acontece. Então, como voltando aqui, a nossa hemácia está circulando pelo nosso sistema circulatório, liberou o oxigênio para a célula, capturou, então, o CO2. Esse CO2 vai entrar na nossa célula e esse CO2 ele vai reagir com uma água dentro dessa hemácia e vai formar um ácido carbônico, que é esse aqui. Vou botar aqui um nomezinho. Ácido carbônico. E esse ácido carbônico, ele é muito instável. Então, ele é instável. E por ser instável, então, ele vai se dissociar em hidrogênio mais o íon bicarbonato. Esse hidrogênio aqui, ele vai continuar no interior da hemácia. Então, aqui a gente vai ter o interior da hemácia. E o íon bicarbonato, ele vai ser liberado para o plasma. E ele vai, então, percorrer o nosso sistema circulatório através, então, o CO2 vai percorrer o nosso sistema circulatório no formato de íon bicarbonato. E ao chegar, então, nos pulmões, esse íon bicarbonato vai entrar novamente na hemácia. Então, aqui a gente tem um HCO3, CO3-, vai entrar aqui nessa hemácia. E o que vai acontecer, então, de novo, dentro dessa hemácia? Então, a gente tem aqui o íon que vai entrar, então o HCO3 entra na hemácia e ele vai reagir com aquele hidrogênio que ficou aqui dentro no momento que o gás carbônico entrou. E vai, então, resultar num ácido carbônico. Lembrando que esse ácido carbônico é instável
Então, esse ácido carbônico ele vai se dissociar em água e CO2. E então, é assim que o CO2 vai ser liberado para o meio ambiente através do nosso sistema respiratório. Mas e como é que acontece, então, a tomada do oxigênio, a entrada do oxigênio e a liberação do gás carbônico? Isso vai acontecer através dos movimentos respiratórios. Então, vamos ver aqui os movimentos respiratórios. Esses movimentos, eles são controlados por dois músculos. Um músculo aqui intercostal e um diafragma. Lembrando que esses intercostais a gente já viu nos répteis, então esses intercostais a gente viu nos répteis e também eles existem nas aves. Já o diafragma é uma novidade evolutiva dos mamíferos. E como é que ocorre então esses movimentos respiratórios? Aqui no nosso movimento de inspiração, então os músculos intercostais e o diafragma, eles vão contrair. Então, vão contrair. No momento que esses músculos contraem, há uma abertura. Então, a caixa torácica está aqui, há uma abertura dessa caixa torácica, ela vai expandir. Isso faz com que aumente o volume interno dos pulmões, diminuindo a pressão interna. E como a pressão interna vai ser menor do que a do meio externo, vai haver a entrada do ar. Já na nossa expiração, os músculos intercostais e o diafragma, eles vão relaxar. Isso vai fazer, então, com que haja uma compressão do pulmão, então vai diminuir o volume interno dos pulmões, aumentando a pressão interna. Então, no momento que os músculos relaxam, eles voltam à posição normal, vão comprimir o pulmão e a pressão aqui dentro dos pulmões vai ser maior do que a pressão externa, então o ar vai sair. E esses movimentos, eles vão ter dois controles. Eles vão ter um controle voluntário e um controle involuntário. E esse controle voluntário a gente faz, então, no momento que a gente inspira e expira. Então, a gente tem a consciência de que a gente está fazendo isso. Mas, se a gente tentar prender a respiração e ficar sem respirar, a gente não consegue. Isso porque existe um controle involuntário dos nossos movimentos respiratórios. E esse controle involuntário, ele é feito através de uma estrutura do nosso cérebro, que é o bulbo cerebral. E esse controle, então, dos movimentos, ele é feito através de uma percepção química. O bulbo cerebral, ele vai perceber o pH sanguíneo. Então, o que vai acontecer? No momento que a gente para a hematose, porque a gente parou de respirar, então não existe mais a troca gasosa, há um aumento na concentração de CO2. Então, a gente vai aumentar o CO2 no nosso sistema circulatório, lembrando que o CO2, em 70% dos casos, vai ser transportado na forma do íon bicarbonato. E o aumento desse íon bicarbonato torna o nosso sangue ácido. Então, o que acontece? O bulbo cerebral vai perceber um pH muito baixo no nosso sangue. E no momento que ele percebe essa acidificação do sangue, ele manda uma mensagem, uma informação para que o diafragma e os músculos intercostais, eles relaxem. Então, eles vão relaxar e vai ocorrer a expiração, a liberação do CO2 para que ocorra novamente a captação do O2 e assim a hematose vai voltar a funcionar. Então, vai voltar a troca gasosa. Então, lembrando que a concentração do CO2, ela é muito mais importante do que a falta de oxigênio para ter um controle da respiração. Então, gente, com essa aula a gente termina o sistema respiratório nos seres humanos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.